Olá, pessoal! Excelente tarde para todos vocês. E hoje estou muito contente de estar aqui. Hoje meu convidado ele é super especial, assim como os outros também, claro, mas ele teve uma história muito importante aí na minha vida, né? Eduardo Chiniachik, ele foi uma pessoa incrível que eu conheci ao longo aí da minha jornada e que ele foi inteiramente responsável por todo o impulso profissional que eu tive para me tornar uma empreendedora de sucesso, né? Me deu toda a coragem e os elementos, as ferramentas necessárias também para que eu acreditasse que poderia dar certo, né? Então hoje eu sou muito grata ao Edu, porque além de grande parceiro aí no meu desenvolvimento, ele é um grande amigo, um parceiro mesmo de jornada, né? Meu mentor, e eu sou muito grata a ele. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem pego muitas pessoas na rasteira, sabe, gente? São aquelas sensações, aqueles sentimentos que a gente às vezes tem de achar que algum projeto não vai dar certo, que eu não tenho a competência necessária para aquilo, né? Que eles se chamam sabotadores. O quanto esses sabotadores eles impedem a gente de crescer de uma maneira saudável, de uma maneira imponente, né? Dentro daquilo que a gente deseja fazer, da nossa expertise. Então eu vou chamar aqui o Edu, ele já está online, para contar um pouquinho para a gente, um pouco mais sobre esses sabotadores, como a gente faz para identificá-los durante a nossa jornada, né? E o que a gente pode fazer para minimizar esses sabotadores e ter sucesso na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, tá bom? Bora chamar o Edu, gente! Dando um oi aqui pro pessoal. Obrigada, gente, por estar aqui nos acompanhando. E eu tô com tanta saudade que eu vou ficar meia hora só matando saudade. Oi, Oi, Edu! amada! Nossa, Edu, que saudade que eu tô de todos vocês! Gente do céu, Olha, vou te falar, viu? Eu acho que que a gente, eu delícia! pelo menos, né, junto com o time nesse período de pandemia, eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem ver vocês. Eu acho que vai fazer o quê? Uns 6 meses, não é? Você mesmo, hein? Amanda do céu, 6 meses, eu acho que a última vez foi até presencialmente, né? Foi na celebração do seu aniversário em foi. janeiro. E É, logo a gente tinha aquela agenda extensa de treinamentos, e aí tudo isso começou, né? E nossa, cortou o nosso barato, não é? é assim, mas nunca distante. Nunca distante, sempre se falando, Nunca. né? Isso que é Sempre. importante. O Essa é coração a tá parte. perto. Isso é a parte mais deliciosa, né, Amanda, que a gente está junto, né? Então, essa sensação de presença é contínua e constante, né? É, com certeza. Inclusive, Edu, eu queria muito te agradecer por você ter reservado esses minutos para estar aqui com a gente, porque eu sei que você está a todo vapor aí no seu projeto, né, de mentoria, que está incrível. Eu preciso te parabenizar, porque eu estou vendo as movimentações, deve estar um sucesso. E, Nossa. inclusive, eu quero depois que você conte um pouquinho para a gente, tá bom? Para o pessoal também ir lá visitar as páginas, interagir aí com o pessoal da mentoria, né? Tá incrível. Você acabou de sair de uma mentoria, já engatilhou aqui comigo e daqui a pouco, com certeza, deve voltar para eles. Mas você sabe que essa é a parte deliciosa, né? Quando você tem um time bacana, né? Que aí Uhum, parece que eu toco uma parte, a turma toca outra parte e uhum, realmente está um barato, né? Porque essa é a última etapa dessa mentoria, que é o uhum, momento em que eu digo que é o momento em que a gente precisa aprimorar e soltar para o mundo. uhum. E eu acho que é exatamente
esse sentimento, né, que quando você está fazendo a mentoria de transição de carreira de alguém, é aquele Uhum. momento que a gente pega, cuida, vai, dá a sequência e segue. Uhum. Gente, deixa eu parar porque tem a Dodi, que é uma Tô querida vendo aqui. amiga da Itália. Oh, um beijo para você, que prazer! Tô me sentindo Piacere, chique. piacere, piacere. Ah, queridos, Delícia. obrigada, viu, pela presença de vocês. Vocês podem ir interagindo aí nos comentários, que hoje eu acredito que o assunto, né, Edu, ele é um assunto tão importante e tão oportuno também para a gente poder falar, que é sobre os sabotadores que nos impedem de crescer, de alcançar os nossos resultados. E eu tenho sentido, Edu, que nas suas falas isso tem sido muito presente, né, para as pessoas. Você acredita que nesse período, principalmente aí de confinamento, as pessoas estão começando a se depararem, a baterem mais de frente com seus sabotadores? O que você acha? Tem tem um ponto que eu acho que assim é muito, muito importante, porque parece que agora a gente começou o que o Timothy Gallwey, que é um querido amigo, ele fala: agora começou o jogo interno, agora começou a partida interna. Então, Aham. assim, tem horas que a gente vai ver que a torcida está vaiando lá dentro, tem uma pressão, o adversário começou com um gol a mais, e aí começa uma pressão, e essa cobrança ela vai fazendo uma coisa que é começar a fazer essa percepção de que tem alguém que é responsável, alguém. E aí, essa é a primeira coisa que, toda vez que a gente estiver pensando e falando de o grande sabotador, eu estou com um grande sabotador, Uhum. é só perceber que a pessoa vai estar arrumando um culpado, um responsável por alguma coisa que ela não está fazendo com a vida dela. E a coisa mais incrível é que é essa hora que vem a ira, a raiva, né? É como se a gente alguém tivesse aprisionando, é como se alguém tivesse impedindo que eu vivesse a vida. E eu estava falando isso, Uhum. não é o outro, não é, não é a minha família, não é a pessoa, não é. É simplesmente uma coisa que eu estou esperando que algo aconteça, uma solução mágica aconteça na minha vida, e de alguma coisa que eu não estou assumindo a responsabilidade de fazer. E aí, quando eu não assumo essa responsabilidade de estar fazendo, uma das coisas mais clássicas é não ter clareza. É como se a gente estivesse falando: eu quero um resultado que eu não sei dizer o que é esse resultado. Eu quero que alguma coisa aconteça. Né? Assim, tipo, eu estou irado porque eu estou querendo que alguma coisa aconteça e não está acontecendo. E aí a gente percebe, mas nada vai acontecer se você não tiver clareza do que você escolheu que aconteça na sua vida. É Então, uma briga interna, né, Edu? Parece que é, a gente vê várias pessoas passando por isso durante os processos aí de autoconhecimento, enfim, que elas querem descobrir, né, aquilo que as impedem de alcançar, as amarras, enfim, que elas possuem. E às vezes, quando a gente vai olhar mais a fundo, é muito mais do que o comportamento do dia a dia, existem muitas questões pessoais, do desamor, né, do não merecimento. E hoje eu estava pensando, inclusive, isso, mandei uma música até para uma amiga, falei assim, olha, escuta essa música quando você achar que você não merece algo, né? É uma amiga muito querida e era uma música que já tinha me ajudado por muitas vezes a acreditar, né, no meu potencial, enfim, todas as curvas que a gente passa na nossa vida, né? E eu creio, você também ser humano e também passar por isso, né, todos nós, é,
que às vezes a gente tem essa sensação e é uma briga interna, uma luta. Parece que a gente quer se desfazer daquilo, mas a gente está preso emocionalmente, né? O que você acha disso? É fato isso, né? É. Você sabe que eu eu tava conversando com uma pessoa e eu me lembrei, e só me lembrava de você. Eu falei assim, esse cara não conheceu Amanda Abreu. E ele estava me falando assim, sabe o que que é? Quando eu estava fazendo psicologia, eu fui trabalhar numa empresa. Pô, eu tinha que pagar a faculdade, sabe o que que é? Porque eu tinha que pagar a faculdade, aí eu fui trabalhando. E aí depois eu comecei a ser promovido dentro da... Aí eu continuei trabalhando. Aí eu me formei, e aí, sabe o que que é? Pô, eu já estava ganhando bem, aí eu continuei trabalhando. E aí eu falei, bom, vai vir o desfecho da história, né? Ele falou assim, e aí eu continuei. Agora que eu me aposentei, aí eu falei assim, cara, quantos anos você passou nessa empresa depois que você se formou? Ele falou assim, 35. E você pelo menos era feliz? Ele falou assim, não, eu sempre sonhei em trabalhar com psicologia, eu sempre sonhei em fazer essa transição, mas sabe o que que é? É que é como se eu tivesse que estar ali, porque aquilo era o certo. Como que eu troco o certo pelo duvidoso? Eu falei, porque você não conheceu a Amanda. Né? Eu falei assim, você precisava ter conhecido uma pessoa fantástica chamada Amanda Abreu para fazer essa Percebe? É louco, não é? A gente fala assim, Uhum. gente, eu vou viver uma vida repleta de insatisfação Uhum. e não vou me permitir viver aquilo que eu sempre sonhei em viver. E aí o ponto é que em algum momento a gente só está faltando de uma coisa, né? De como em algum momento está faltando exatamente uma coisa que é, ok, tenha clareza, tenha clareza daquilo que você deseja, porque Uhum. senão parece que a gente só vai estar sendo levado, empurrado por um monte de coisas que é corre, 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 e às vezes quando você pergunta para a pessoa, por que você está correndo tanto? E aí a resposta é meio de coelho, né? O coelhão maluco lá da Alice, né? Porque eu tô Uhum. atrasado, porque eu tô atrasado, porque eu tô atrasado. E essa é a parte que é maluca, que é como se em algum momento a pessoa deixasse de olhar de uma forma muito verdadeira para si mesma. E é incrível, né? Como, assim, por isso que eu vejo pessoas e eu falo assim, cara, essa figura precisa conhecer a Amanda Abreu, né? Porque fica falando exatamente dessa coisa, né? De não estar fazendo a passagem, Uhum. tá num lugar que não tá fazendo ela feliz. Mas parece que, assim, ok, é como se a gente estivesse aceitando muito menos do que a gente merece. E aí chega um momento que vai batendo até mesmo na autoestima. Aquele momento Uhum. que a gente aceita, sabe, só migalhas, migalhas daquilo que poderia ser um banquete na vida. Mas porque simplesmente eu fiz a opção de aceitar as E a migalhas. gente, existem pessoas que não só aceitam, né, Edu, e como elas incorporam as sensações e aquilo que aquele meio está oferecendo para ela, né? E aí vem toda aquela questão que você é mestre, né, disso tudo, da questão das doenças psicossomáticas, né? Que o corpo ele vai interagindo junto com o sentimento e a sensação que você está tendo, né? E aí, quando a pessoa ela tenta realmente dar o próximo passo e ela se olha, aí entra muito na questão da autoestima que você falou, porque a autoestima ela é tanto física quanto emocional, ela olha no espelho e ela não se encontra mais também. Eu vou fazer um pequeno desafio, não, porque não é nem um tanto desafio assim. Uhum. O que é que o seu corpo manifesta quando você está estressado? É assim, vai colocando nos comentários que eu vou. Daqui a pouco a gente vai conversando, porque a Amanda Boa. também, viu? A Amanda, ela tem um zoinho aí de fazer as análises dela, que é fantástico, viu? E, Adoro. mas coloca.
coloca assim, quando eu estou estressada vem uma dor de cabeça, quando estou estressada trava minha garganta, quando eu estou estressada meu pescoço, quando estou estressada... Quando você está passando por um momento de pressão, dá uma olhadinha. Legal, oba, que bom. Dor de cabeça. Por incrível que pareça, é quando a gente está resistindo em tomar uma postura, né? E aí parece que vem a dor de cabeça. Aí você vai ver que a gente fica cutucando a unha é quando a gente fica se autodevorando, né? E aí, quando a gente vai vendo, o coração acelera, é quando por um momento a gente fica colocando muita atenção no medo e não no poder que a gente tem. Por isso que vem a arritmia. Eu fico com indigestão e dor de cabeça. Duas coisas. Um momento em que eu começo a ter uma postura muito de ser a pessoa que fica muito gerando uma autoagressividade. Isso é, eu fico arrumando um jeito de me machucar. E, em função do quê? De uma postura que eu estou resistindo em assumir. E a ansiedade. A ansiedade parece que... É interessante, né? Porque vem ansiedade, taquicardia. Taquicardia, coração acelerado, o pessoal está colocando aqui. Aí a gente vai ver, putz, aí a gente começa a ver que é o quê? Novamente, é quando a gente está colocando muita atenção no medo e não no nosso poder. Trava a coluna é quando a gente vai colocando tanta atenção no problema que a gente vai esquecendo de fazer uma coisa que é me dar o que eu preciso para me sentir forte. Então, às vezes, se permitir expressar, né, se dar o amor, se dar segurança e proteção, se dar prazer. Falta ar, falta... É quando, por um momento, a gente está perdendo energia, a sensação de que a gente está perdendo energia. Isso é como se as nossas pressões interior começassem a fazer com que a gente perdesse energia, né? O cansaço, a fadiga, o desânimo é quando, por um momento, falta de ar, cansaço, fadiga, é quando eu estou colocando atenção naquilo que eu não quero e não naquilo que eu desejo. Náusea é quando estou me sentindo inadequada, é quando, por um momento, parece que eu estou com uma sensação de que eu não estou dominando o meu espaço. Dor na nuca é quando eu estou me segurando em não soltar os cachorros que eu preciso soltar. A respiração ofegante. Então, é só para a gente perceber, né, gente? Olha só que bacana isso. Para a gente perceber. Teve uma aqui, Edu, que chegou aqui, que eu achei interessante. É uma sensação de morte, eu não sei se tem a ver, o Luac 010, está aparecendo aqui para mim. Eu não sei se dá uma angústia, um aperto no peito, se é essa sensação que você sente, mas acho que a sensação da morte é aquela dor no peito extrema. É, Não, Edu? então, essa sensação é quando, por um momento, a gente vai se desconectando. A gente fica se desconectando de tudo aquilo que faz com que a gente se sinta viva. E aí a gente vai olhar o quê? Por um momento, eu estou colocando atenção muito nos problemas, em todas as dificuldades, mas em tudo aquilo que não sou eu. E aí eu vou me distanciando de mim mesmo. Na angústia, a gente fica alimentando um sentimento de solidão. E é quando a gente vai se autoimpondo a solidão, ficar só, se isolar, se auto-excluir. A tensão nos ombros é quando a gente começa a ter a sensação de que está carregando o mundo nos ombros. E aí a gente parece se sentir responsável por tudo e por todos. Aí eu perco o apetite, eu começo a... Nossa Senhora, quanta coisa bacana. Aí eu começo a perder exatamente o quê? Essa vitalidade. Refluxo é quando, em algum momento, eu estou produzindo tanto ácido gástrico, que é o quê? É quando, por um momento, parece que eu estou produzindo aquilo que está me corroendo por dentro. A boca amarga e seca é que tem alguma coisa agora que você não está conseguindo engolir. E aí, quando você começa a ter essa dificuldade de engolir, você começa a perceber que o fígado ele começa a produzir esse amargor na boca. Nova cefaleia, dor de cabeça, enxaqueca é quando a gente está resistindo em tomar uma atitude, assumir uma postura. Procrastinação toda hora, fazer depois. Isso é esse momento que eu estou me exigindo ser perfeito. Isso, e aí quando eu tiver a possibilidade de não ser perfeito, o que eu faço? Eu não faço.
Aí, assim, quando estou estressado, dói tudo, principalmente a coluna. A coluna é o nosso eixo de sustentação das nossas necessidades. Então, sensação de morte, tensão nos ombros, alergia é quando a gente está brigando com a gente mesmo, é quando o meu sistema imunológico está brigando Uhum. comigo mesmo, isso é quando afetivamente eu estou brigando comigo mesmo. Gente, que está tudo ficando longe, e aí essa percepção, ela mexe com a nossa imagem interna, é quando parece que as coisas vão ficando cada vez mais longe, e é essa sensação que vai diminuindo o nosso poder. Eba! Ela até Alfa, colocou aqui que dói até a mandíbula, né? E aí a gente vai para a retenção da raiva, né? Do quanto isso. você segura tudo isso. E é incrível como as coisas vão se conectando, gente, porque a parte toda da coluna, né, vamos dizer assim, ela fala sobre uma desqualificação, né, interna que você sente. Aí a gente joga isso para frente e essas sensações elas são distribuídas de acordo com essa sensação que você tem, né, a dor, enfim, mas tudo tem uma causa diferenciada, né, em termos do estômago, do peito, da garganta, aquele nó que você precisa colocar para fora, né, Edu? Mas É, o sabotador principal nisso tudo, nessa área, né, Edu, mais aqui dessa casca toda que nós temos aqui, é a desqualificação. Ela é o centro de todas as coisas, né? O desamor e a desqualificação. isso. Sempre que a gente estiver falando da região do peito, do tórax, a gente está falando de tudo que a gente vai segurando em termos de afeto, dar e receber, amor. Então, Uhum. é, a Jaque Duarte, ela perguntou, todas as doenças então faz parte do nosso interior? É só 100% delas. O restante acontece O restante é por acaso. por acaso. Né? É que é muito interessante, porque quando a gente, né, olha assim, né, a Amanda, que já participou do Namastê, já viu o que, que é. Quer dizer, no Namastê eu sempre digo isso, né? Assim, nós não somos corpo, mente, emoção e espírito. É uma unidade. Então, quando alguma coisa está acontecendo e que está me tá machucando, está desequilibrando, aí vai mexer não só na minha parte emocional, na minha parte mental, na minha parte física e na minha parte espiritual também. Então, por isso que quando a gente pensar que alguma coisa está se manifestando, é o meu corpo acendendo uma luz vermelha dizendo assim, opa, tem alguma coisa que você poderia se dar e que você não está se dando. Então, muitas vezes, por isso que assim, a náusea é quando a gente está resistindo e é como se tivesse uma parte de mim querendo botar algo para fora, algo que não está me fazendo bem. Mas é como se nesse momento eu estivesse insistindo em continuar engolindo um sapo que não está descendo, não é? E aí a gente vai olhando, vai dizendo, é muito mais, né? É muito mais do que simplesmente. Por isso que é tão lindo quando nós temos essa sintonia, essa sinergia com o nosso corpo, porque aí a gente vai perceber que eu tenho um olhar, eu tenho uma percepção, e até mesmo se eu estiver falando de tudo aquilo que eu estou usando como sabotador, a gente vai perceber que eu tenho agora uma boa justificativa para dizer que tem determinadas coisas que eu poderia ter feito. Mas sabe como eu estava com dor de cabeça? Na, agora não, depois. Sabe o que que é? Como eu estou com uma náusea? Agora não, depois. Sabe que está me doendo tanta coluna? Agora não, depois. Então parece que em algum momento até mesmo o meu corpo ele vai arrumando uma justificativa para Sim. eu não ter que enfrentar. Vira um Parece. hábito, né? Um hábito É. muito comum para todo o meu organismo. Porque só parece, porque na verdade essa manifestação é exatamente o oposta. Ele só está dizendo que enquanto você não fizer o que você precisa fazer, a sensação ela vai ficar como se tivesse aquela campainha
insistente. Sabe uma pessoa quando toca a campainha de casa fica bem, bem, bem? Aham. Isso é o É a sirene, né? é o corpo, né? Eles dizem É a assim, sirene do corpo. tem alguma coisa que você podia estar fazendo e que você não está fazendo e que está produzindo esse rebuliço todo aqui dentro. Uhum. Então, por isso que é tão importante que toda vez, toda vez que você vê alguém assumindo uma postura desamorosa, você vai ver que ela está alimentando os seus sabotadores, a sua forma de não assumir compromisso com o resultado que ela deseja e que ela merece estar vivendo. Perfeito. E Edu, quantas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, pessoas de muito potencial. Gente, todos nós temos talentos, habilidades incríveis. E parece que no momento certo, né, que a gente precisa entregar aquilo que a gente lutou tanto para conquistar. Eu já vi pessoas assim, Amanda, quando eu fui fazer aquela apresentação que era ali que é salvar o meu cargo, né? A minha promoção. Parece que eu não consigo, eu travo inteira, meu coração dispara, eu transpiro na mão e aí eu não consigo dar o meu melhor, né? E as pessoas mesmo, elas sabendo quanto aquele objetivo é importante para a vida dela, chega naquele momento, ela leva uma rasteira aí desses sabotadores por não saberem ou entenderem o que fazer naquele momento, né, Edu? Então, Exato. seria tão incrível se você trouxesse algumas coisas, algumas dicas que possam ser simples para essas pessoas que estão assistindo a gente sobre o que fazer na hora H, sabe? Então, vamos falar Um da sua. pozinho de pirim-pim-pim. Hoje de manhã eu estava brincando, né, que eu estava com minha baqueta mágica. Eu falava assim, agora, 1, 2, 3. Isso é A magia excelente. feita. É, o- assim, é legal que a gente possa entender a dinâmica do que aconteceu lá atrás para que a gente hoje tenha esses sabotadores. E enquanto eu não fechar o ciclo dessa situação, parece que ela vai continuar acontecendo. Uhum. Então, aquelas três experiências: desamor, desamparo, desvalia. Desamor, desamparo, desvalia. Aí você pega. Quando a criança experimenta o desamor, o que ela faz? Ela começa a dizer assim: ela não se sente aceita, ela não se sente amada. Então, é aquela criança que se sentia comparada, é aquela. É. Aí ela começa a alimentar um sentimento de que quem ela é não é poderoso, não Uhum. vale nada. Então ela fica se perguntando quem eu tenho que ser para receber atenção. E aí ela começa a fazer um monte de coisas, tipo ser rebelde, ser doente, ser confuso, para ganhar Uhum. muita atenção. E tem outros que vão fazer o quê? Quem eu tenho que ser para agradar. Então ele começa a assumir uma postura para agradar as outras pessoas. E tem gente que fica assumindo uma outra postura para corresponder às expectativas das outras pessoas. Mas o ponto é que a sensação é que são os outros, quando na verdade, quando a pessoa cresce e aí ela se torna adulta, os sabotadores dela parece que ela nunca está pronta. Não, sabe o que é? É que eu preciso fazer uma pós. Não, não, sabe o que é? Eu estou precisando fazer um mestrado. Sabe o que é? Eu estou precisando fazer um doutorado. Não, na verdade, eu acho que eu estou precisando fazer uma outra faculdade. Sabe o que é? É a Na sensação. verdade, você precisa provar para quem que você é É, bom, né? então, parece que ela sempre está com uma sensação de que ela tinha que ser uma outra coisa, né? Tinha que estar fazendo uma outra coisa, porque quando ela fizer essa outra coisa, ela vai ser efetivamente a pessoa que ela tem que ser. E ela vai se Uhum. distanciando cada vez mais de ser quem ela é. E aí parece que essa experiência de assumir quem eu sou, parece que essa experiência não vai acontecer. Enquanto ela está querendo agradar os outros, ela simplesmente não assume a experiência de ser quem ela é. E quando ela está experimentando, ela não experimenta, ela fica tentando corresponder a expectativas, não desagradar, e não frustrar, não decepcionar.
E aí ela vai fazendo só uma coisa, ela vai se distanciando de ser quem ela é. Então, por isso que muitas vezes a sensação é que o mundo, e aí a gente vai ver a coisa exatamente oposta. Às vezes, eu vou me tornar. Aí, quando eu digo assim, tá bom, eu não vou mais agradar ninguém. Tá bom, eu não vou responder mais Cansei. de ninguém. Tem Cansa. uma hora que dá uma revolta, né? Cansei, não quero mais brincar disso. E é interessante, porque aí ela vai para o outro extremo do sabotador, que é a atitude desamorosa, que ela vai afastar todo mundo. E aí, quando ela afastar todo mundo e ela se sentir rejeitada pelo mundo, aí ela vai dizer o quê? Tá vendo? É, realmente eu não sou amado, tá vendo? Eu não sou. Então, o ciclo continua, né? Isso é, ele não se fecha. Parece que ele Uhum. fica, a pessoa vai ficar no looping, porque porque vai confirmar a rejeição, o afastamento, o distanciamento. Tá vendo? As pessoas não me aceitam como eu sou. Não, na verdade é como eu crio ações para ser rejeitado, como eu crio ações para não ser amado. Ok. Então, qual é a dica para esse momento? Nesse momento é o quanto a gente começa a se amar, a se dar respeito, a valorizar, a se amar e aceitar exatamente quem eu sou. É esse movimento de cada vez mais validar o meu ser único e não me comparar e não ser exatamente aquela coisa. Tá vendo? Um dia, quando eu for igual a essa figura, vai ser fantástico, Uhum. né? E eu me lembro tanto de um dia que meu pai fez uma coisa que era assim. Meu pai era um farmacêutico muito legal. Ele era um prático de farmácia que se tornou farmacêutico. E as pessoas, quando iam ser atendidas, fazia fila na farmácia para ser atendida por ele. E as pessoas adoravam meu pai. Então, quando saía do atendimento com meu pai, a pessoa parava. Você imagina, eu, um pirralho de 7 anos, com um aventalzinho, né? E ali todo bonitinho, aquelas coisas. Aí a pessoa se ajoelhava, olhava para mim no meu olho e dizia assim: quando você crescer, seja igual ao seu pai. E aí vinha o peso, né? Isso. Imagina, né? Porque você, pirralho, não é nada, né? Para ser alguma coisa tem que ser igual a ele. E o meu pai deixava a pessoa ir embora, ele parava e ele falava essa frase: quando você crescer, seja igual a você. E na época, Incrível. Que sabedoria, né? Para aquela para época, aquela não época, é? aí eu olhava e falava, não entendia, né? Porque eu falava, pô, imagina, né? Pô, eu quero ser igual a você, pai, eu quero ser igual a você. Eu só fui entender isso quando eu tinha uns 30 anos que eu fui assistir um show do George Michael e no palco estava George Michael e Elton John. E aí eu entendi o que meu pai falou. No palco da vida tem espaço para todo mundo. Ser quem é e brilhar do jeito que é o seu brilho. Então, isso é essa coisa, né, de quando a gente, por exemplo, hoje quando eu estou na mentoria falando assim, hoje de manhã eu estava numa live e estava falando isso. Uhum. Você é especialista em produzir qual resultado na vida do seu cliente? Porque às vezes a pessoa ela se esquece de ser único, diferenciado. Assim, é esse momento em que no mundo parece que ela fica querendo ser igual, quando na verdade a coisa mais poderosa é quando ela é única, é quando ela é diferenciada. E aí a gente começa a perceber como que a gente desmonta esse sabotador. O segundo sabotador é quando a pessoa ela entra no desamparo, pede e não recebe, pede e não recebe, pede. Não adianta pedir, porque eu não vou receber. E aí a criança cresce com isso. E cresce com um sentimento de que eu tenho que me virar sozinha. Eu não posso pedir ajuda. Ou pior ainda, né? Ela cresce achando que ela não precisa de ninguém. Não, não preciso de ninguém. Né? E ela se torna uma pessoa fria ao passar dos anos, porque ela vai fortalecendo isso, né, Edu? E aí ela vai fortalecer uma outra coisa também,
que é o sentimento de se autoimpor a solidão. Ela vai se autoimpondo a solidão e ela vai se isolando. E aí, muitas vezes, ela carrega o mundo inteiro nas costas. E aí ela termina e diz assim: tá vendo? Eu estou me sentindo exausto, sobrecarregado, mas ninguém me ajuda. E aí a gente olha e você fala assim: ninguém te ajuda? Ou você nunca pediu ajuda? Ou você nunca se permitiu ser ajudado? Então é esse momento em que muitas vezes a gente vai ver que quando a pessoa fala assim: nossa, eu estou com uma angústia. É, é essa parte do desamparo, essa sensação de que eu não vou receber o que eu preciso. E aí parece que já vai me dando uma angústia, porque a coisa está crescendo, está aumentando, e será que eu vou dar conta? E aí vem a sequência, que é a depressão. É quando a pessoa ela começa a, a se autoimpor a solidão. Na depressão, a pessoa ela se autoimpõe a solidão. Por mais que ela esteja rodeada de pessoas, ela se autoimpõe. É como se ela estivesse se autocastigando, se autoflagelando. E aí, quando ela vai fazendo isso, ela vai começar a fazer a fase mais perigosa, é perder o sentido, o significado. Não tem sentido, não tem mais significado. Para quê? Para que estar vivo? Para que estar fazendo? E aí, esse O momento. propósito de vida, né, Edu, ele fica longe, ele fica muito distante. Isso. E aí é nesse momento em que parece que a pessoa ela vai esquecendo de fazer um ato de amor, que é pedir e se dar aquilo que ela mais precisa na vida. E é um sabotador que a pessoa se faz, por exemplo, tem pessoas que falam assim: putz, eu vou procurar um profissional competente para me ajudar. E aí, o que ela faz? Ela consegue arrumar um profissional bem competente que não consiga ajudar ela. E que fique anos, 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 anos e anos. E aí ela não faz o que ela precisa fazer. Então, aí a gente fala assim: é incrível como, às vezes, a pessoa vai bater numa porta que nunca vai se abrir. E aí ela vai sempre dizer: tá vendo? Eu fiz, mas tá vendo? A porta não abriu. É lógico. Né? Quando você olhar, a porta está enferrujada, tem teia de aranha e para tudo quanto é canto, seguinte, essa porta não está abrindo faz muito tempo. Então, assim, tem portas que estão abertas, mas a pessoa continua insistindo em ficar na frente de uma porta que está fechada. Tem Que está gente que pesada, né? tem gente que está pedindo amor para quem nunca soube o que significa amor na vida dela. E aí ela diz assim: tá vendo? Eu pedi, mas eu não recebi mais uma vez. Não. É que da mesma forma que a criança pediu para alguém que não estava pronta para dar. E aí ela cresce e ela faz o quê? Pede para quem também não tem para dar. Então é essa hora que a gente fala assim: estamos perpetuando esse pequeno grande. E aí a gente vai ver profissionais incríveis, líderes incríveis, que estão carregando o piano sozinho. E aí fala assim: a minha equipe é muito fraca. Não, é simplesmente não compartilhar, é não pedir, não interagir com a equipe, para fazer com que fique mais leve caminhar pela vida. E aí o terceiro é a desvalorização. É o momento que a criança vai se desvalorizando, vai sendo desvalorizada, 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 até a hora que ela faz uma coisa que parece que nunca vai ser bom o bastante. Parece que faça o que faça, ela nunca vai conseguir agradar, satisfazer, ela nunca vai ser boa o bastante. E aí Atingir a expectativa que é do outro, que nem ela ela começa. sabe o que que é. É louco, porque nesse momento a criança fica achando que ela tem que satisfazer as expectativas que ela está criando, que ela acredita que o outro tem sobre ela. E às vezes o outro não tem nenhuma expectativa, mas ela está criando. E aí, quando ela vai fazendo isso, ela vai aumentando o nível de cobrança, de exigência, de perfeição dela sobre ela mesma. E quando ela vai fazendo isso, parece que a procrastinação entrou na vida dela. Porque se tiver possibilidade de ser criticado, julgado,
né? E alguém falar, tá vendo? Então o que eu faço? Eu não faço, eu não inicio. Porque a opinião, o julgamento do outro parece que vai se tornando muito grande. Então, é esse momento que é tão importante que a gente possa fazer uma coisa, é começar a fazer. Quanto mais a gente vai fazendo, mais claro vai ficando. Então, por isso que quando eu, dentro da mentoria, hoje eu venho trabalhando uma coisa que é assim, clareza, 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 consciência, 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 é porque não é para que seja perfeito, Uhum. é para que a pessoa saiba para onde ir e o que ela precisa fazer para ir até lá. Não é um movimento de perfeição, é um movimento de consciência. Então, rompe o sabotador, porque nesse momento eu estou muito confuso, estou muito confuso. Ok, maravilha. Agora eu quero que você me diga só esse próximo passo, o próximo, o próximo. E aí parece que quanto mais eu vou avançando, mais vai se dissipando as nuvens, mais clareza eu tenho e mais simples parece que fica de eu fazer o que finalmente precisa ser feito. E E até aí, porque eu estou complementando, né, o que você está trazendo, essa questão de você realmente ter a sua verdade, né, ter aquilo que você é bom, realmente o que você vai oferecer, né, para o outro, da maneira mais simples, né? A gente linka muito missão de vida com propósito de vida, e quanto mais perfeito, né, você tenta fazer, como você trouxe, não é perfeito, é a essência que tem que ser colocada ali, né? Eu gosto muito de falar para as pessoas, sabe, Edu, porque eu já sofri muito com isso, né? Você sabe, essa questão da perfeição são identidades que você vai assumindo de lugares de onde você passa, né? Como que eu falo? Princípios, valores que às vezes não são seus, e isso acaba se misturando um pouco, e quando você precisa fazer algo para você, para sua vida, o nível de perfeição ele está tão longe na sua cabeça, né? Então isso é o seu mundo perfeito, é um objetivo que talvez você nunca vai alcançar, porque às vezes ele nem existe, né? Então, e a gente fica nadando nesse looping também de mundo perfeito, de que eu tenho que ser perfeito para ser aceito, enfim. E aí a gente volta lá na questão do desamor de novo, né? E isso vira um ciclo vicioso que faz muito mal, né? Para o seu resultado, para a sua vida. e esse é um ponto, né, que você... Essas coisas que eu estava comentando, não é que as pessoas nascem perfeitas, assim, não é que nascem e têm trajetórias perfeitas. Muitas vezes as pessoas já nascem dentro de um contexto em desequilíbrio. Então, é um momento em que o meu pai e minha mãe estão passando por um momento de aperto, e aí a gente Uhum. vai ver que já estava vivendo um desequilíbrio, e aí a gente vai continuar acontecendo. Não, não, é que em algum momento é que chega um momento da vida que nós temos que tomar a decisão. Então, é esse momento. Então, acho que você ouve muito isso quando você está fazendo sua mentoria. Sabe, eu parei e me dei conta. Eu fiz uma pergunta para mim que era: essa era a vida que eu queria estar vivendo? É. E às vezes esse momento em que eu estou me questionando é exatamente o momento em que vai ser o início de uma grande transformação, né? De quando eu paro e me pergunto: essa era a vida que eu sempre sonhei para mim? Era dessa forma que eu sempre quis viver minha vida? Porque aí a gente começa a questionar. Tem um outro jeito, além desse jeito de se cobrar ser perfeita? Tem um outro jeito que é simplesmente ser tudo certinho, regrado, né? É ir todo dia, acordo, vou para minha empresa e volto, né? Qual é a vida que a gente deseja? Então, por um momento, é quando a gente tem a ousadia de se fazer essa pergunta.
Porque no momento em que eu faço essa pergunta, eu estou questionando os meus medos, que muitas vezes fez com que eu nunca parasse para me perguntar: é isso que eu quero? É desse jeito? E aí, muitas vezes, a gente vai começar a perceber que a gente está dentro de um relacionamento tóxico, a gente está dentro de um relacionamento que, já Perfeito. que já morreu faz muito tempo, sabe? E simplesmente é aquela coisa, está na UTI, está com os aparelhos ligados, mas já não tem mais vida. A gente está dentro de uma profissão, de um trabalho, que a gente fala assim, putz, sabe, se eu tivesse a possibilidade de ganhar metade do que eu ganho, mas fazer uma outra coisa, eu ia fazer. Né? E aí a gente fala assim, gente, então o que você está fazendo? Né? O que, que a gente está fazendo com a vida? Né? Não é para ir até o último dia para a gente dizer assim, aí vem aquela expressão do karma, né? Eu acho que não foi nessa vida. Quem sabe na próxima. E eu falo, gente, eu detesto deixar dívida pendente para alguém pagar. Você vai dizer, Que vai que não tem essa próxima, né, Edu? Pelo amor de Deus. E uma coisa também que acho que angustia muito as pessoas, né, Edu? Eu acho que a gente vai passando nessas gerações em relação. A gente tem falado muito de propósito de vida, a gente tem falado muito sobre relacionamentos mais amorosos, mais compreensivos, né? A gente tem falando muito sobre, agora nesse momento da pandemia, da proximidade das famílias, pais e filhos, né? E existe uma coisa que com certeza assombra muito as pessoas. Hoje as pessoas estão se permitindo ouvir mais, estarem aqui com a gente, por exemplo, nessa live hoje, falando sobre esse assunto super importante, é se permitir, né? É buscar por algo, porque tem alguma coisa aqui pedindo por isso. E a partir do momento que eu abro um pouco mais a minha cabeça, né, para poder ouvir isso, aprender, tentar me descobrir, enfim, algumas pessoas caem numa areia movediça que mas agora, com 40 anos, eu vou mexer nisso. Eu já tenho 20 anos de empresa, mas agora, né? Então, isso, com certeza, né, eu tenho visto pessoas que querem muito, que estão buscando muito, mas na hora de tomar a decisão, isso pesa, mas agora isso não der certo, né? E é um grande sabotador que com certeza assombra, né, essas pessoas no sentido de achar que elas não são capazes, né, que recomeçar a essa altura da vida é besteira, enfim, né? Imagina, vou jogar tudo fora o que eu já construí, começar tudo de novo, né? O que as pessoas vão falar de mim? E aí a gente volta de novo a estaca zero desses sabotadores que a gente está falando desde o início, né? eu brinco com essa coisa, né? Quando essas duas frases, o que é que vão falar de mim e o que é que vão pensar de mim, quando essas duas ou uma delas estiver presente na nossa vida, uma importante não vai acontecer. Qual é a história que eu quero que as pessoas contem de mim? Então, assim, é esse protagonismo, né? Essa Legado. coisa, né? É o legado. Então, por um momento, você se compromete com um bem maior de dizer assim, eu quero deixar uma lição. Eu quero que as pessoas saibam que por aqui passou alguém que escolheu fazer a diferença. Então, é esse momento em que eu tô acompanhando algumas perguntas, né? Assim, não é um problema a gente ficar só. Não é um problema quando, por exemplo, eu quero muito algo e quando consigo parece que não importa tanto. Né? Esse não é um padrão. Normalmente, esse não é o padrão de quem está vivendo ele. Esse era o padrão de um pai e de uma mãe, que parece que quando ele pediu uma coisa e quando eu terminava de fazer, ele dizia assim, tá bom, agora eu quero outra coisa, eu quero outra coisa. E aí eu fico sempre com essa sensação de que eu não posso estar celebrando, eu não posso estar curtindo, eu não posso estar vibrando. Parece que tem sempre alguma coisa que eu ainda tenho por fazer. E parece que está sempre aquela sensação de incompleto.
né? Mas é a criança que parece que não conseguia, né, fazer com que tivesse uma cara de celebração, uma cara de felicidade de pai e de mãe. E aí, quando eu vejo a pessoa falar assim, putz, eu tô muito ansiosa. Então, a melhor dica é o quê? Para. Bota uma música maravilhosa, deliciosa e começa a respirar. E simplesmente, às vezes, a gente se dá conta de que vem uma emoção, vem um choro, e, e só continua fazendo isso, que é devolve você para você mesmo. Porque quando a gente Se está ansioso, reconecta, né, Edu? e se reconecta, porque a primeira coisa que a gente faz na ansiedade é se desconectar e ficar correndo que nem cachorro atrás do rabo. Mas a gente fala assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Para, respira, volta, fecha os olhos. Né, tem dias que eu estou terminando o meu dia 10, 11 horas da noite. E tem dias que eu fico com o meu fone de ouvido. Deixa eu ter. Isso é. Eu boto o meu fonezinho de ouvido e fico ouvindo as minhas músicas, assim, um tempão. Sua E playlist aí, italiana? a minha playlist italiana. Então, aí a gente começa a perceber exatamente uma coisa que, assim, quando termina, parece que, assim, eu voltei para mim. E aí eu falo assim, nossa, agora posso descansar. Isso. Mas é o ato de nós nos devolver a nós mesmos. Assim, é um gesto de amor. Então, por isso que Uhum. é o momento da meditação, o momento da respiração, o nome que você quiser dar. Mas é essa hora que você fala, devolve você para você. Para de ficar olhando para o mundo, para de jogar você para contra tudo. Não, não, para e volta. Né? E é esse momento que parece que naturalmente, a pessoa ela vai assumir uma postura de quem realmente está se empoderando para fazer exatamente o que você falou. Agora é a hora. Esse é o momento. Não de ficar adiando o encontro com a felicidade, o encontro com o sucesso e a realização. É como se a vida já tivesse berrando, clamando por isso há muito tempo, né? E esse é o momento que a pessoa para e ouve esse chamado e vai ao encontro da felicidade, do amor, da realização. Né? Aí, Incrível. aí é mamão com mel, né? É, aí fica tudo lindo. E a primeira coisa, Edu, é tomar decisão. Né? Então, a partir do momento que seja no relacionamento tóxico, seja numa empresa tóxica, e às vezes o relacionamento, gente, não é só o marido, o namorado, né? Às vezes é aquele amigo, aquela pessoa próxima, que não vai te fazer bem, não está te fazendo bem, está te sugando, né? Chega o final do dia, você está, né? Nossa, o que aconteceu comigo? E mudar isso é uma decisão, né? Você focar no seu propósito de vida e decidir uma mudança é uma tomada de decisão. Então, o que você precisa para tomar essa decisão, como o Edu trouxe lindamente aqui, é você se reconectar, né? É você realmente olhar para trás e tentar ver é, o filminho passando, né? Qual que é o legado que eu quero deixar, como que eu quero ser lembrado pelos meus filhos, pelas pessoas que estavam aqui comigo, que viveram tudo isso comigo. Então, eu acho que a decisão, o pontapé inicial, é o principal aí, né? O que tem que ser tomado, é o ato de coragem. É. Você sabe que eu estou emocionado aqui porque eu estou vendo muitas alunas minhas do programa de educação da manhã que está aqui. Que E, e, lindo, esse, olha só. e, e essa turma tem sido uma turma com um comprometimento de fazer um mergulho. E o que a gente tem conversado assim, é transitar pelas emoções. E hoje, eu tava escrevendo, e eu ainda estou encontrando tempo para escrever. Hoje eu escrevi uma frase que é a seguinte: você não precisa reviver a dor para descobrir o sabor do amor. Então, tem pessoas que estão achando que tem que reviver a dor, tem que ficar presa na dor para a gente saber o que significa amor. Não, sabe, exatamente, essa não é a parte importante, nós revivermos.
Nós já sabemos o que foi a dor. Nós já sabemos exatamente o que foi que não aconteceu. Agora a gente só precisa de uma coisa. Saboreia o amor. Saboreie a intensidade da vida. Esteja presente no presente, escolhendo fazer a diferença na sua e na vida das pessoas que estão ao seu redor. E quando a gente estiver fazendo isso, parece que naturalmente a gente está descobrindo sentido, significado, propósitos, né? E aí a gente vai ver que parece que tudo tem um convite para a intensidade, um convite para alguma coisa fascinante. A intensidade da vida não é dada pelo que está acontecendo ao seu redor. A intensidade da vida, ela é determinada por você. Quanta intensidade vai ter, é só você quem vai poder dizer. Mas nunca vai depender dessa palavra, dessa frase. Ah, depende dos outros. Não, depende de você. Só tem uma única pessoa que pode criar a vida que você nasceu para viver. Você. Por quê? O homem lá em cima já colocou ela para você. Mas em épocas de delivery, é importante a gente perceber que isso não vem no delivery. Isso você tem que buscar. Com certeza, que linda, Edu, me emocionei aqui. É um mix de sentimento, de lembranças, de superação, sabe? Acho que isso. E, gente, o gostinho da superação, sabe? Depois que você passa por tudo isso, é aquilo que vai te alimentar, sabe? E você vai se fortalecer, você vai se sentir empoderada, sempre querer de novo. É isso mesmo, Luciana, o saborear o ir, né? É isso mesmo, e a conquista, né? E aquilo, yes, consegui. Né? Então, isso é muito incrível. E, Edu, você falou da sua mentoria para gente, né? Então, a sua mentoria tem aí várias etapas que eu tenho acompanhado, e aí quem tiver a fim de saber mais, como que faz? Olha, no meu perfil, Eduardo Chiniachik Oficial, entra lá na bio e vai ter exatamente todas as informações. O Vire a Chave para o Sucesso, o Start, que vai acontecer agora. Que é o primeiro, e aí, né? que vai acontecer agora no sábado, de 8 a 1 hora da tarde. Então, nós tomamos uma decisão de fazer um baita de um mergulho, uma baita de uma imersão, para que nós possamos nos apropriar exatamente de todos os pontos fundamentais para nós criarmos uma trajetória de sucesso e de realização. E aí, esse é um ponto que muitas vezes a gente fala assim, o que é que a gente aprende nessa etapa dessa mentoria? Qual é o resultado? Qual é o teu posicionamento? O que você é referência? O que é o seu estado da arte? Que é aquilo que você faz, é ter a consciência do impacto que você consegue causar quando você tem clareza do que você faz. O poder de uma mente poderosa, de uma mente estratégica, a capacidade que a gente tem de ter uma comunicação que impacte. Então, durante essas 5 horas, no sábado, de 8 a 1 hora da tarde, nós vamos estar fazendo exatamente uma virada de chave, o start, a partida, exatamente o pontapé principal e fundamental para nós estarmos construindo uma trajetória vitoriosa, uma vitória consciente, uma trajetória de sucesso. Agora que você sinta exatamente que não é alguém que construiu, foi você. Eu sou exatamente o responsável por essa trajetória. Então, é só entrar lá na bio e aí você vai ver a informação. Está lá, Linktree, tem os links. Aí você entra e vai ver. Vire a chave para o sucesso. É Gente, muito vale especial. muito a pena. E olha, cada tapinha de pelica, assim, com luvinha de pelica que o Edu dá na gente, mas olha, funciona que é uma beleza, viu? É porque tem muito amor, né? Tem muita vontade de fazer dar certo. Edu, querido, a gente tem 30 segundos para encerrar nossa live. Eu gostaria muito de agradecer de coração. Eu sei o quanto foi driblante aí na sua agenda, estar aqui com a gente.
Vou disponibilizar o material para depois o pessoal assistir. Gratidão, viu? Gratidão mesmo, estou muito feliz. Eu quero agradecer por você me permitir compartilhar desse seu brilho, dessa sua luz, desse seu talento, dessa competência